esteja sempre nos corações de todos. Uma experiência muito importante, né, ter Deus no coração, porque a diferença entre ter Deus no coração e não ter Deus no coração é que quem tem Deus no coração, embora passe pelas mesmas coisas do que aqueles que não têm, embora sinta as mesmas coisas, não sejamos hipócritas, quem tem Deus no coração também sente raiva, também sente ciúme, também sente tristeza, também sente medo, sente tudo que aquele que não tem Deus no coração sente. Não tem diferença nenhuma, sente a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que vê, não com os olhos físicos, enxerga diferente. E quando você sente as mesmas coisas que todo mundo, você passa pelas mesmas coisas que todo mundo, mas tem um olhar diferente sobre aquilo, então você consegue que portas se abram que você nem imaginava. Então muitas vezes, fazer comparação, pode fazer comparação de vez em quando. Vamos supor que uma pessoa perca o emprego. Muito complicado perder o emprego, porque geralmente a pessoa tem dívida, está aguardando por alguma coisa, tem uma série de fatores, pode deixar entrar, só não com falação, senão atrapalha, a gente diz, mostra o lugar que está, vocês ajudam a pessoa a encontrar o lugar, e então veja, pessoa perde emprego, ainda pior que antigamente, perder emprego hoje pode significar uma série de coisas ruins. Mas se a pessoa tem Deus no coração, primeira coisa, não vai se desesperar. Porque a primeira coisa que passa na cabeça é de que tem Deus no coração. Se esta porta se fechou, outras duas vão se abrir. E é verdade. Porque existe no universo uma coisa chamada lei mental. A lei mental é uma coisa que funciona da seguinte forma. Tudo que eu acreditar, consciente ou inconscientemente, eu vou ver. Tudo que eu vejo, eu materializo. Mas não consigo ver com os olhos físicos. Não. Mas tem uma força dentro de você que já está criando aquela imagem mental. Criando esta imagem mental que vai se materializar. Por isso, pessoas que falam muito mal do país que nasce, por exemplo, são fortes candidatas a terem sérios problemas. Problemas, inclusive, com os órgãos públicos, porque os órgãos públicos de uma nação, funcionem bem ou não, representam aquele país. E os funcionários públicos têm uma grande responsabilidade nas costas, porque eles são a força pública. O Estado, de certa forma, o sistema, como muitos falam. O sistema são eles. Embora eles não estejam acima do sistema, nem abaixo, têm os mesmos deveres que todos os cidadãos, mas são. Enquanto estão investidos no cargo, eles são o sistema. Exatamente por serem o sistema, se não tiver um padrão vibratório muito elevado, e aí eu aviso, né, para quem é do serviço público em geral, se não tiver um padrão vibratório acima do senso comum, todo o xingo feito ao sistema, ao país, ou prefeitura, ou estado, esfera federal, autarquia, seja o que for, vai para todos que pertencem àquela esfera. Porque você é encarnação naquele momento, daquele poder, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário. Você pertence a uma destas frações dos três poderes. E quando alguém fala mal do sistema, está falando, ainda que não dirija seu nome, está falando mal de você. E aquela energia negativa, que é uma maldição, quando alguém fala mal de outra pessoa, ele está amaldiçoando. Mal dizendo, maldição quer dizer mal do outro. Jogar uma imagem ruim do outro na atmosfera. Então alguém fala mal, por exemplo, do serviço público de saúde. Por mais que esteja com razão, não tira a razão
de quem fala, ainda assim está expelindo energia sobre o sistema público de saúde. Esta energia, que na forma pensamento, vai criar uma imagem monstruosa deste tipo de serviço, e esta forma monstruosa vai atacar cada um dos que pertencem ao sistema público de saúde. O fato de atacar não quer dizer que vai conseguir pegá-los, porque aquele que está numa vibração mais elevada, esta energia não pega, nem puxa para baixo, nem derruba. Mas aquele que está na média, ou aquele que está com a vibração embaixo, vai pegar como se tivesse mandado a maldição diretamente para ele. Ou mesmo quando você, por exemplo, pertence a um time. O time que mais sofre aqui? Corintiano sofre, né? Então, por isso, quando tem cirurgia espiritual aqui de coração, os mais operados são corintianos. E aí, o que acontece? Não tem o time, né? Então, só estou falando o que vocês estão reproduzindo. Pessoa pertence a Corinthians, por exemplo. Alguém fala, corintiano é o filho de um Ná. Todo corintiano é filho de um Ná. Isso. Então, aquela energia vai para cima de todos os corintianos. Aquele corintiano que não liga, nele não vai pegar essa energia. Aquele corintiano que tanto faz, tanto fez, não vai pegar. Aquele que tem uma vibração mais elevada, que não sofre pelo time, só torce, só um direito de qualquer um torcer, né? Ou não torcer. E aquele que só torce, só energia vai passar direto. Mas aquele fanático que não pode falar isso aqui do time dele, que parece que está arrancando um pedaço, esse já está atingido de cara. E aquela energia com o tempo ou vai derrubar ou vai puxar para baixo. Uma coisa, outra. O que vai atingir, vai afetar. Então, o que acontece? Importante, muito importante, que a pessoa procure se desvincular daquilo que ela pertence. Por exemplo, uma pessoa tem um time, ela pertence àquele time, ela não é o time. A pessoa pertence ao serviço público, ela pertence ao serviço público, ela está naquele cargo, mas ela não é aquele cargo. Porque senão tudo que for mandado para aquele tipo de função que a pessoa exerce, ou aquele tipo de time, ou aquele tipo de conduta, aquele tipo de egrégora que a pessoa resolve fazer parte, se for um caso de uma religião, se a pessoa deixar entrar, como se estivesse colocando dentro da veia da pessoa aquilo, fazendo parte dela, então essa pessoa se torna mais fraca. Pode ter falsa sensação de que está forte. Falsa sensação de que está forte. Então o segredo, um dos segredos, para a energia não puxar para baixo, um dos segredos para não levar barroada das energias, é conseguir se desvincular das coisas. Conseguir passar pelas coisas sem se tornar escravo daquilo. Há uma tendência muito grande em se deixar escravizar pelas coisas que participamos, se deixar escravizar pelas coisas que pertencemos. Se uma pessoa, por exemplo, fala mal do espírita, e você é um espírita consciente, então você não pode achar que está falando de você. Se vocês acharem que está quente, tem que ligar este ventilador. Está com calor? Vocês querem que porque depois... Não, por enquanto não. Não? Não, por enquanto não. Então, o segredo é levar uma vida menos pesada, uma coisa que não puxe para baixo, nem derrube você, é conseguir estar nas coisas sem deixar aquilo lhe possuir.
Porque quando você chegar no plano espiritual, pouco importa os rótulos que você deu tanta importância aqui. Tanta importância, tem gente que bate no peito, sou espírita há 40 anos, outro sou candomblista há 40 anos, sou católico há 70 anos, já nasci dentro da igreja católica. Aí nós perguntamos, quando chega no plano espiritual, educadamente, né? Não com essas palavras, e daí? E daí? Porque são rótulos. Rótulos não servem no plano espiritual. Rótulos são invenção aqui do mundo físico. As pessoas têm que viver batendo no peito, eu sou isso, eu sou aquilo. E quanto mais falam sou isso, eu sou aquilo, está esquecendo de outras coisas tão importantes. Importantes como a capacidade, por exemplo, de ser abandonado, a capacidade de ser rejeitado. Quando as pessoas chegam no plano espiritual, a maior queixa delas, elas querem voltar para provar um monte de coisa. Vou voltar lá para provar que tal coisa. Mas você nem tem mais corpo físico, meu irmão. Nos falamos, né? Quando a pessoa desencarna. Você quer voltar lá para quê? Para ficar preso lá? Você está pensando o quê? Você vai num lugar onde as pessoas têm corpo físico e você não tem mais. Chegando lá, você vai baixar sua vibração, vai grudar em alguém que está naquela mesma sintonia e vai ficar colado ali no meio daquelas pessoas, vai virar um obsessor sem querer. Tudo por quê? Não sabe conviver com rejeição. O ser humano já está provado que o ser humano não sabe viver com rejeição. Quase ninguém aguenta. Tem gente que prefere um tapa na cara. Aliás, tem gente que prefere viver num relacionamento apanhando literalmente, levando soco, tapa, humilhação, passando fome às vezes na mão do marido ou de outras pessoas, mas não sai daquele seio familiar com medo de rejeição. Ainda mais se escutar a frase, olha, você pode ir, não tem mais volta, viu? Esquece que tem pai, esquece que já teve um marido, esquece que tem filho, esquece que tem família. Esta frase fica lá dentro. Se a pessoa já tem uma tendência a ter pânico de rejeição, não sai dali. Vira escravo daquela situação. E começa a adular um, adular outro, na esperança de sofrer menos. E quanto mais adula, quanto mais tenta agradar aquelas pessoas, mais leva cacetada, mais leva pancada. Porque quanto menos você se valoriza, mais agressividade você vai receber. Tanto agressividade vibratória, tanto agressividade espiritual, tanto agressividade de energias e de pessoas físicas. Então, e parar para pensar. Meu propósito encarnatório nessa terra, minha missão, qual é? Você vai perguntar qual é a sua missão. O universo vai lhe dar uma canseira. O universo não responde tão facilmente esta pergunta, não. Porque quando alguém para perguntar qual é a missão dela, o universo também para. Nos abraçou e tudo. Porque o universo só responde a movimentos. Conforme você faz um movimento, outro movimento chega. Então, uma maneira de você saber qual é a sua missão é ir tentando um monte de coisa. Aí o universo vai falando através de sensações. Vai lhe dando um cansaço, um desânimo, uma dor. Um monte de contratempo começa a surgir. Você não consegue nunca terminar as coisas. Significando que aquele monte de coisa que você está fazendo não faz parte da sua missão. Até um dia, do nada, quando você cansar de tudo e para não ficar parado, for fazer uma coisinha só para não ficar desocupado, de repente vem uma alegria grande dentro do coração. E você fala, nossa, esta coisa tão sem importância que eu estou fazendo, está me deixando tão alegre, aquilo que tem tanta importância e tão cansativo, acontece tanto contratempo. Pois é, aquelas coisas todas não são sua missão. Sua missão é aquilo que toca dentro do coração e você sente vontade de estar com aquelas pessoas de novo. Sente vontade de voltar ali de novo. Ali está a sua missão.
Ali está a parte do seu coração. Porque antes de você reencarnar, você colocou seu coração naquilo. E nas Escrituras está dizendo: a sua riqueza estará onde você colocar seu coração. Quando você está fazendo uma coisa e o coração vibra, então sua missão está ali. Isso é sua riqueza. Quando fala nas Escrituras, sua riqueza está se referindo à sua missão. Estou falando de riqueza física. Porque isso passa, isso tudo tem que ficar aqui. Dai a César o que é de César. As coisas do mundo físico aqui tem que ficar. Monte de diploma que às vezes a pessoa faz. Eu lembro, no tempo de seminário, as pessoas falavam: Frei Bruno, você faz palestras, pregações, homilias, missas. As pessoas ficam até para o lado de fora do templo. Você fala, eles não se cansam. Você fala 1h30, 2. E as pessoas não se cansam de te escutar. Por que você não volta para a faculdade, faz um mestrado, um doutorado, vai fazer grandes conferências, dar aula na faculdade, formar outras pessoas? E eu pensando comigo, no meu caso, respeito aqueles que querem fazer mestrado em filosofia ou teologia, respeito quem quer fazer doutorado em filosofia, teologia, respeito. Se sentiu no coração, faça. Mas para mim eu não senti no coração. Até comecei a pesquisar, estudar uns livros, escrever um artigo. Depois pensei, quer saber? Quanta pessoa esperando. Aí vou ter que fazer tudo pela metade, deixar um monte de coisa pela metade por uns 3, 4 anos. E quanto nesses 3, 4 anos, quantos corações eu podia aliviar se Deus quiser me usar para aliviar os corações? Enquanto uma tese vai ficar guardada na biblioteca da faculdade, ou de vez em quando eu pegar para mostrar para um amigo: olha minha tese aqui, e enquanto ele toma um chá, fica folheando, fingindo que está vendo, e balançando a cabeça, dizendo: bom, bom. E quantas pessoas eu deixei de ajudar, de escutar, de abençoar, de rezar nelas, enquanto estava ali escrevendo aquele monte de coisa, talvez muito útil, sim, mas no meu coração não dizia para fazer aquilo. Então, missão da gente é o coração que vai dizer. Mas uma coisa eu digo: não adianta também dedicar a vida ao próximo e não cuidar de si, não cuidar da sua evolução, não cuidar do seu progresso. Por exemplo, vocês trabalham com reiki aqui, não é? Vamos supor que vocês viessem correndo aplicar reiki, nem tivesse tempo de se cuidar, de fazer a aplicação em vocês. Aí vem aqui, liga 50 pessoas, volta para casa cansado, dor nas costas, porque ficou muito tempo em pé, numa mesma posição. Ele chega em casa, dorme, não tem nem tempo de aplicar em si mesmo, depois vai acorda, vai fazer janta, vai pôr uma roupa para lavar. No outro dia vai fazer um monte de coisa e também não faz a auto-aplicação. Assim os dias vão passando e você só cuidando dos outros. Ficou faltando uma parte importante na sua missão: cuidar de si. Cuidar de si. Foi tão bom para os outros, esquecendo de si. Existem irmãos espirituais que falam através dos médiuns. Esqueçam de si e ajudem o próximo. Fazer o bem sem ver a quem. E estas coisas são muito bonitas na teoria, mas na prática, como fazer o bem sem ver a quem?